Olá, você de casa, como vai? Tudo bem? Meu nome é Dimas Bueno e seja muito bem-vindo à Conexão IDL, do Instituto Democracia e Liberdade. Hoje, a gente tem a grande satisfação e o grande prazer de receber Luiz Antônio Faê, empresário, ex-presidente do Banco do Brasil, ex-deputado federal e hoje consultor de infraestrutura e logística, inclusive do CNA, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Doutor Faê, seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Bem, prazer em vê-lo. Prazer é todo nosso, grande satisfação mesmo de tê-lo conosco. Doutor Faê, para começar, esse título, a barreira logística, o que o senhor nos diz a respeito? Bom, primeiro eu gostaria de dizer que é uma grande alegria estar com vocês aqui, porque eu sou um defensor ferrenho da livre iniciativa. E o IDL marca muito essa minha afinidade. O que eu coloco aqui, o agronegócio, que é uma alavanca de desenvolvimento, tem oportunidades, mas tem desafios, é exatamente o que nós vamos conversar hoje. Todos os brasileiros sabem que o agronegócio é importante, mas será que sabem mesmo qual é a dimensão dessa importância? Observe, há 50 anos atrás nós éramos importadores de comida. Em 50 anos nós passamos para essa posição aqui no mundo. Veja a nossa posição na produção de açúcar, de café, assim por diante, e nas exportações. E o tamanho da fatia do mercado internacional que a gente consegue abocanhar em cada um desses setores. Para o pessoal que está em casa, o Brasil hoje é o segundo maior exportador de agronegócio do mundo, né? Exatamente. Agora, para o Brasil, não é? Veja a significação. Dos 10 principais produtos de exportação, 8 são do agronegócio. Daí vem aquela pergunta, mas por que nós estamos nessa situação tão importante? A primeira coisa é que tem mercado para o agronegócio. Para você ter uma ideia, o mercado mundial do agronegócio ele cresce o equivalente assim a uns 70%, 80% de um Brasil a cada ano. Vocês vejam que massa incrível, né, que entra no mercado consumidor. O segundo ponto é que faltam terras no mundo. Eu tenho, por exemplo, a Rússia, ela tem o dobro do território do Brasil, mas é importadora de grãos. Então, há uma outra limitação, que é a terra com o clima. E há um terceiro fator, que é o problema de tecnologia. As cadeias do agronegócio não são simples, são cadeias biológicas, extremamente complexas e que o Brasil domina. Nós estamos no primeiro time mundial do agronegócio. Veja mais adiante. Todos nós conhecemos o mapa do mundo, mas será que nós já prestamos atenção em algumas coisas? Aqui está a linha do Equador. Mais ou menos uns 85% de toda a terra do mundo, toda a população da produção e do consumo está ao norte do Equador. Aqui sobra pouco. Mas observem outra coisa. Onde está o Brasil? Entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. Aonde está a Europa? Lá em cima, basicamente entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar. Então essas imensas terras da Rússia aqui, elas têm um problema de gelo, inclusive, não é? O Canadá, grandes áreas, também com gelo. Então são limitações. Isto determinou esse fator que eu disse para vocês, que faltam terras. Outra coisa interessante, porque isso vai ser objeto da nossa conversa futura, é que o mercado do agronegócio brasileiro, antigamente era aqui no Atlântico Norte, a Europa Ocidental, o Mediterrâneo, Oriente Médio entrando por aqui. Hoje, o mercado mundial, o mercado mundial para o Brasil está fundamentalmente aqui na Ásia, China, Índia, Sudeste Asiático, Paquistão. Então isso determina que antigamente nós com
15, 20 dias de navegação, nós estávamos no mercado. Hoje, eu tenho que vir pelo Cabo da Boa Esperança e estou a 35, 40 dias de navegação. Isso é bem mais longo, né? É uma transformação brutal, né? Agora vejam uma questão. O grande problema que nós temos, então eu já mostrei as vantagens. Agora vamos começar nos obstáculos. Os desafios que nós temos. Essa barrinha azul é Argentina, vermelha Estados Unidos, verde e amarelo é o Brasil. Lá em 2003, o nosso custo da porteira da fazenda até um porto para mandar para o resto do mundo era o dobro do que os outros. À medida que nós fomos subindo para as novas fronteiras do agronegócio no Brasil, nós fomos ficando longe da infraestrutura existente. E hoje nós temos mais ou menos um custo de logística interna que é 4 vezes maior do que os americanos e do que os argentinos. Então, este é um grande obstáculo que nós temos. E isto demonstra-se nesses mapas. O agronegócio nasceu aqui no sul, daí ele foi migrando. Vocês observem que essa mancha escura, que é a produção de soja e milho, vejam como ela ficou de 2009 para 2015. Foi um avanço brutal. E esses pontinhos são os portos, né? Esses pontos são os portos de exportação. E essas manchas brancas sempre me perguntam por quê? Porque são áreas impróprias. Por exemplo, no Paraná, naquela região noroeste, nós temos o arenito. O arenito não dá para lavoura de soja, milho, feijão, arroz. Ela dá para cana, que tem uma raiz que vai fundo, ou para árvores. Então, a produção de soja e milho no mundo é limitada. Visto isto, vamos um outro quadro. O que significa essa mudança? Aliás, eu vou dar uma voltada. Posso? Claro, então, esta região aqui, em vez de sair pelos portos daqui de cima, como não tem logística terrestre, eles têm que sair daqui e vir para os portos, principalmente de Paranaguá e de Santos. Isto tem um custo muito maior do que se eles pudessem sair lá. Esse pontilhado que vocês estão vendo aqui é uma linha que passa em Cuiabá, Brasília, Ilhéus, um estudo que eu fiz para ver aonde seria o divisor de mandar para cima ou de mandar para baixo. Quando as coisas estão vindo daqui para cá, há uma irracionalidade. Porque a lógica não ajuda nesse Não ajuda. Agora vejam a conta. Vejam que conta terrível, né? Vamos pegar só o exemplo da soja. Isto é um dado levantado pela AproSoja em 2014. Nós pegamos como centro de convergência Sorriso e fizemos a conta. Mato Grosso, em 2014, exportou 28 milhões de toneladas. Muito bem. Quanto é que custa a logística terrestre de Santos para Santos e para Paranaguá? 126 dólares. Se ele pudesse sair lá por cima, 80 dólares. Uma economia de 46 dólares. Sabe quanto vale a soja em valor de referência, não é? Não é o valor do mercado de dia hoje, não. Esse valor de referência é uma década. 450 dólares por tonelada lá na mão do chinês. Já lá no deles, né? Lá, quer dizer, tem a logística interna e mais uns 20, 30 dólares de logística externa. Então, 450 dólares, se eu consigo economizar 46 dólares, que é 10% do valor final, isso é uma fortuna. Esta fortuna, nós multiplicamos pelo volume exportado por Mato Grosso, e o Mato Grosso perdeu, no ano de 2014, cadeia produtiva da soja, 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Dá uns 4 bilhões de reais. É muito. Isto é 25% da receita do governo estadual do Mato Grosso. É um dinheiro que foi jogado no ralo e que poderia ter sido apropriado pelas populações de lá, pelas cadeias produtivas. Vejam esse outro quadro, mercado mundial da soja. O tamanho do mercado mundial da soja é mais ou menos 300,
330 milhões de toneladas. Para quem não é do ramo, o que significa isso? Porto de Santos é o maior porto de carga geral do Brasil. Somando tudo que entra e que sai do Porto de Santos no ano, dá mais ou menos 110 milhões de toneladas. O mercado de soja é 3 vezes esse mercado. Agora, onde eu quero chegar? 3 países, Estados Unidos, Brasil e Argentina, representam 83% da produção e 88%, quase 90% das exportações mundiais. Por que os outros países não estão aqui figurando nessa tabela? Aquilo que eu falei, porque não tem terras. Essa carência de terras no mundo é para nós uma grande oportunidade. Uma vantagem enorme. Vantagem incrível, né? Mas observem outra coisa. Quem são nossos parceiros nesse mercado tão centralizado assim? Estados Unidos e Argentina, que já esgotaram praticamente as suas áreas disponíveis. O Brasil está com o queijo e a faca na mão. Tá? Exatamente. Então, isto para nós mostra que tem mercado e é uma das razões do sucesso do agronegócio brasileiro, esse grau de concentração. Soja, então, o equivalente a 3 portos de Santos. Vamos para o milho. O milho são 9 portos de Santos. É 1 bilhão de toneladas esse mercado. A soja cresce no seu mercado entre 1% e 2% ao ano. O milho cresce entre 2% e 4%. Então os volumes são gigantescos. E vocês vejam que tem uma concentração, não tão forte quanto na soja em termos de produção. Os Estados Unidos é mais forte, né? Isso. Mas em termos de exportação, também quase 80%, os mesmos 3 países. E estão também esgotados no sentido das terras lá, na produção deles. Exatamente. Então, esta é a grande chance do Brasil. Esta é a grande chance que nós não podemos perder. Mas eu me permito, eu estou indo e vindo, porque nós estamos em casa, né, conversando. Eu quero chamar a atenção de vocês que isto exige de nós uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque se você tem um mundo com uma dependência, como nós estamos assistindo aqui, nós temos a obrigação de atendê-los ao tempo, à hora e nas demais condições de qualidade que eles querem, certo? Porque nós estamos lidando com comida e com comida não se brinca. Não se brinca. Não é? Bom, agora vamos entrar aonde estão os nossos obstáculos. Aquele gráfico que nós vimos, que o nosso custo é 4 vezes maior. Isto depende de ferrovias, rodovias, portos, e vamos começar por aqui. A gente estava falando, o Brasil é o grande celeiro do mundo mesmo, para quem está em casa, talvez não tenha esse contato tão forte com o assunto, né? O Brasil, ele é considerado mesmo o grande celeiro do mundo? O grande celeiro do mundo. Vai ser? E já está se tornando o primeiro exportador mundial. Se nós não tivéssemos essa ineficiência no que se refere à logística, para sair da porteira da fazenda e chegar num porto de exportação, nós em 2020 seríamos os maiores exportadores. Mas essa baderna que está instalada no país já há vários anos, entendeu? Não permite que nós consigamos acelerar o processo. Doutor, não sei se ele pode abordar esse assunto. Quais seriam assim, os grandes entraves para que tudo isso se desenrole e que a gente tenha um país ou uma estrutura, uma infraestrutura desejada? Primeiro eu vou entrar numa questão conceitual e depois eu vou exemplificar por modais. Tá. Nós estamos ouvindo agora um esforço do governo, qual governo, em ampliar os investimentos em infraestrutura. Muito bem, mas o Brasil é muito grande, muito diversificado, e nós vivemos uma conjuntura política do toma lá da cá, isso é público, e isto tem prejudicado
um planejamento que, sob o aspecto econômico, foi muito bem estruturado nesses últimos 2 anos. Posso fazer uma parte? Sim. Eu vi alguns materiais, algumas entrevistas, e a gente tem um problema anterior a esse, né? No governo passado, houve um incentivo a uma modalidade de transporte, quem sabe para favorecer a indústria automobilística, que também, com a frota gigante que o Brasil tem, ele acaba impedindo também que as outras, ferrovia, os portos, que se desenvolvam. Não existe uma questão eu sou um pouco mais crítico, eu até relego esta questão de vender caminhão, entendeu? Eu relego um pouco isso. Eu acho que é incompetência pura, porque a economia não leva desaforo para casa, certo? Se você erra no campo econômico, você vai pagar o preço. Então, os conceitos dos caras eram absolutamente errados. Então, nós estamos tentando agora, com uma dificuldade política muito grande, entrar no rumo. Mas essa dificuldade política tem uma pressão dos atuais concessionários, que não querem abrir mão das suas capitanias hereditárias, né? Entendeu? Então, você vê que há um grande esforço para fazer prorrogações de concessão. Prorroga a concessão da rodovia, a da ferrovia, a do porto. Ó, a experiência, eu trabalho, eu estava comentando com você, só em Porto eu tenho 53 anos, né? Quer dizer, então, é uma existência onde eu estou confrontando dados dia a dia. Você veja o problema das licitações. Aqui a licitação e lá a prorrogação. Como é que se faz a prorrogação? É um acordo entre o concessionário e o governo. Eu sempre brinco, é num quartinho escuro fechado que se faz este acerto. A licitação é um regime aberto. Muda um projeto, vem uma atualidade. Tem regras, isso, atualização, só admite ficha limpa, assim por diante. Nós temos exemplos, vamos pegar Via Dutra, que é a rodovia talvez mais importante do país, porque liga Rio-São Paulo. Muito bem, houve essa confusão, prorroga, não prorroga, resolveram prorrogar. Os pedágios caíram quase 40%. Entende? Porque na relicitação nós temos novas ideias que às vezes não estão naquele grupo tradicional. E o consórcio vai ter que conquistar aquilo lá também, né? Então vai ter que conquistar o interesse público, tem todas as regras, e aqui na prorrogação só está dando continuidade ao projeto anterior, né? A todos os vícios que possa ter. E na nova licitação é uma confrontação. E eu, como sou um homem de livre iniciativa, eu não tenho medo de competir e acho que a competição é sadia, inclusive, nessa questão. Vamos agora para o setor portuário. Evidentemente que aqui tem um slide complexo, nós vamos pontuar duas coisas. Em 2013 foi aprovada uma nova lei dos portos. E o objetivo dessa lei dos portos era exatamente abrir ao investimento da iniciativa privada. Porque nós tínhamos umas amarrações legais que dificultavam o capital privado investir em portos. Muito bem, foi feito isso. Para que isso acontecesse, nós precisávamos de uma regulamentação. Teve uma que foi feita agora, que não vale nada e merece uma revisão. Mas antes dela, nós tivemos um problema muito pior. Nós precisamos definir as áreas dos portos, as chamadas poligonais. O que é isso? É onde passa a cerquinha que divide a propriedade do porto público do que é terreno privado. Pois bem, o prazo para definir isso no Brasil inteiro terminou junho de 2014. Só há 3 anos atrás. Só há 3 anos atrás. Daí você me pergunta, Santos, Rio de Janeiro, Recife, Itaqui, Maranhão, foram feitos isso? Não foi feito. Aconteceu alguma coisa? Alguma autoridade foi responsabilizada pela irresponsabilidade de não cumprir a lei? Não aconteceu nada. Entendeu? Quanto o Brasil perdeu porque não pôde dar segurança jurídica aos investimentos privados. Então isso é o essencial. A outra coisa, esta lei
E eu aprendi quando eu era deputado que você sabe como uma lei entra no Congresso, mas você nunca sabe do jeito que dá, que sai, né? E inclusive tem um termo aí, jabuticaba, né? Jabuti? Jabutis. Daqui a pouco aparece um jabuti numa árvore, numa lei dessa. Pois bem, a lei, ela centralizou tudo na mão do governo federal, para dar poder unitário ao governo federal. Então, vamos pegar aqui, os portos, como o caso do Paranaguá, não pôde fazer a sua parte, porque não recebeu as autorizações do governo federal. Para vocês terem uma ideia, eu fui do Conselho do Porto de Paranaguá. Em 2012, 5 anos atrás, agosto de 2012, Porto de Paranaguá estava com todo o seu plano diretor aprovado pelo Conselho, audiência pública, a comunidade toda do Paraná aprovou. Nós estávamos com todas as áreas definidas, estudadas, aprovado em IBAMA e mais não sei o que, todas as licenças necessárias, e desde agosto de 2012 estamos esperando autorização. Tudo parado por culpa do governo federal. Por culpa do governo federal. Agora, deve sair esses dias aí uma liberação. Foi feito um anúncio de 3 terminais em Paranaguá, mas não se consumou. E eu, inclusive, acho muito estranho, e eu como fui deputado e tenho uma história disso, e sou um sujeito birrento e briguento, né? Eu não me conformo que as lideranças políticas do Paraná não tenham feito um mutirão em cima do governo para uma coisa honesta, que é o desenvolvimento do nosso povo. Aliás, hoje, o porto mais bem administrado do país, o porto mais eficiente. Muito bem. Então, aí está o problema do setor portuário. Quer dizer, o governo federal amarrou tudo isso por anos, e anos, e anos. Para quem está em casa, qual seria a razão dessa amarração? Você poderia pincelar uma ideia para... Eu não gostaria de ser leviano, né, de fazer uma ilação aí, não é? Inclusive porque, vendo tudo que está acontecendo no Brasil hoje, os desdobramentos dessa época, aí Lava Jato, isso, então a gente pode pensar tudo. Eu acho que eu não preciso dizer nada para ninguém, o brasileiro deve estar entendendo tudo isso. Vamos agora para as ferrovias, certo? As ferrovias no Brasil em 97, 98, 1998, a crise brasileira, uma fase terrível de implantação do Plano Real, então nós precisávamos privatizar para tirar das costas do governo e tentar arrumar as contas públicas. Eu estava conversando com você antes do programa aqui, que a inflação, quando eu estava na presidência do Banco do Brasil, era 2,5% ao dia. Esse pessoal que tem menos de 40 anos de idade e que tinha 15 anos nesse ano, não tem a mínima ideia do que é 2,5%, e ela chegou a 3% ao dia. É um desespero, é uma desestruturação total da economia. Meu pai sabe bem, né? Pois é. Então você veja, então na implantação do Plano Real, nós fomos amarrando as coisas do jeito que dava. E foram feitas as licitações para concessão das ferrovias. Bom, o modelo tinha alguns defeitos e muito mais ainda no processo de fiscalização, que o governo federal foi absolutamente omisso na fiscalização das ferrovias. Os concessionários, a sua maioria, tem 2 ou 3 raras exceções, cuidaram direitinho, mas os outros destruíram o patrimônio público e também não aconteceu nada. Não produziram nada com essas concessões. Então aqui está o retrato disso. Agora há poucos dias saiu esse documento da Agência Nacional de Transportes Terrestres, mostrando a variação do transporte ferroviário de 2006 a 2016. E foi festejado na imprensa, certo? Eu, como um
velho, né? Birrento, peguei aquele negócio e fui olhando tabela por tabela, daí eu fiz uma conta. Olha, no total, em 2006, o volume transportado era esse. Em 2016 deu esse salto espetacular. Daí eu tirei o minério de ferro. O minério de ferro passou de 281 para 356, não é? Aliás, 397. Tirei o minério de ferro para ver os outros produtos. O que sobrou, né? O que aconteceu? Caiu o transporte ferroviário no Brasil em 10 anos. E nós continuamos admitindo que não se mudem esses concessionários. Isso é inaceitável, porque a população está pagando essa conta. Está pagando essa conta. Porque se não tem, se a economia não gira, a sociedade não vai se aprimorando, conhecimento, cultura, acesso a bens e serviços, está tudo ligado a essa má administração, né? Essa falta de olhar. E daí nós temos que voltar para aquele gráfico das barrinhas em que nós temos um custo 4 vezes maior que os americanos. Uma das explicações está aqui, nessa ineficiência. Então, isto é o que nós precisávamos para o setor ferroviário. As pessoas que tiverem acesso a esse material aqui, eles vão ler e vão entender algumas coisas. A primeira que eu preciso é o seguinte: quando se fez a concessão das malhas no Brasil, foram divididos em blocos. E eu não podia sair da malha, de um bloco, de uma malha para entrar na outra. Não tinha o direito de passagem garantido. Bom, isto desintegrou o setor ferroviário brasileiro. Exatamente. Segmentado, né? Exatamente. Então, o que nós estamos sugerindo é nós adotarmos os modelos que deram certo no mundo. Que deu certo na Rússia, que era comunista, já não é mais, toda a Europa Ocidental, na América do Norte, está em Canadá, nos Estados Unidos e Canadá, na Austrália, modelos em que o concessionário ferroviário ele administra o trilho, como o concessionário rodoviário ele administra a rodovia, certo? Mas aqui entra o caminhoneiro, paga e vai, anda o automóvel, tá. Na ferrovia tem um modelo com mais ou menos com esse conceito, tecnicamente muito mais complicado para operar, tem os cuidados, outras características, mas isto permite criar competição. E o dono da concessão, ele cuida da linha. E recebe o pedágio. Isso. E é muito comum, inclusive, em alguns países é muito adotado, que o concessionário também aluga as locomotivas. Então ele presta o serviço de deixar passar e presta o serviço de tração. E os operadores ferroviários independentes, eles tratam de caçar cargas e pagam seus pedágios assim por diante. Então isso é só para deixar registro aqui. Mas eu quero entrar no caso do Paraná. Isso aqui é chamada Malha Sul do Sistema Ferroviário Brasileiro. Então aqui está Paranaguá, que é Dom Pedro II, São Francisco do Sul e o interior do Paraná. Nós podemos observar que o interior do Paraná converge até aqui nas imediações de Engenheiro Blay, Ponta Grossa, e aqui se subdivide para o Porto de Paranaguá e Porto de São Francisco. Quer dizer, é um conjunto único, porque aliás Paraná e Santa Catarina são dois estados que nunca deviam ter sido divididos, né? Eu tenho um amigo meu, faço questão até de mencionar aqui no IDL, que é uma figura muito conhecida, falecido Carlos Richeviter, a quem eu devo muito da minha carreira profissional. Eu brincava muito com o Carlos Richeviter, que não deu certo para manter os dois, porque não chegamos à conclusão qual o nome adotar, se ia ser Paranaína ou Cataraná, entendeu? Que na verdade é uma Interlândia só, entendeu? Que convergem para dois polos. Então, o que interessa para nós é conseguir chegar nesses polos. Não interessa se a ferrovia ou se a rodovia está na divisa do Paraná ou está no outro estado.
O que interessa é que a minha produção tem um custo logístico tão baixo que ninguém vai conseguir ganhar a competição comigo no mercado internacional. Eu vou vender lá e capturar riquezas para trazer para a minha população aqui. Este que é o grande objetivo. E nós estamos num litígio com o governo federal, exatamente pela maneira como está encaminhando esta questão das concessões ferroviárias. Vocês viram aquela tabelinha anterior e podem observar as propostas que estão feitas ali. E tem a questão também da relicitação, né? Tem uma discussão... Exatamente. E tem mais, você tem a Ferrovia Norte-Sul, por exemplo, que toda véspera de eleição ela é inaugurada e até hoje não funciona. Exatamente porque não tem direito de passagem, nem operador ferroviário independente. Fica vários grupos isolados que não se comunicam, é ilógico isso daí. Exatamente, exatamente. Não funciona. Então aqui está o que nós pensamos sobre ferrovias. É um exercício mais profundo, né? Vamos pular para as rodovias. No campo rodoviário foi o setor onde as coisas andaram melhores. Inclusive, nós tivemos alguns fatores muito importantes nesse processo. Nós, em 2005, fizemos um estudo, eu comandei um estudo, sobre os pedágios no Paraná. E estudei os fatores que deixaram os pedágios no Paraná os mais caros no Brasil. Então, um deles, tributação, que dá mais ou menos 40%, dá 20% do valor. E outro é um tal valor de concessão ou ágio que os interessados pagam para o governo para ficar com a concessão. Isto representa 40% do valor do pedágio do Paraná como valor de referência. Né? Exatamente. Bom, então você veja que eu já pago impostos para ter rodovia. Não tenho. Daí implanta o pedágio, eu tenho que pagar o pedágio que é como se fosse um novo tributo. E pior, e daí o governo cobra imposto em cima do pedágio. Quer dizer, não dá. Não é? Bom, nós começamos uma reforma a partir desse estudo de 2005 que eu tinha feito, e em 2007 o governo federal lançou editais, os mesmos vícios, os que nós vimos tradicionalmente. E era ministro o Renzo Stefanis, nosso deputado federal e era ministro da Agricultura. Um grande amigo meu, levei para ele o processo e disse, olha aqui, veja isso. Montamos um dossiê, ele foi para as entranhas do governo, os editais foram recolhidos e foram republicados com outro conceito. Não mais com o conceito de quem dá mais para ficar com a concessão, e sim quem vai cobrar a menor tarifa do usuário. Então, essas licitações que aconteceram em 2008, elas tiveram uma relação de custo de pedágio equivalente entre 1/3 e 1/4 dos pedágios anteriores que nós tínhamos assistido aqui. Veja só que mudança incrível que nós já conseguimos. Hoje o nosso grande risco é não permitir que estes conceitos sejam mudados, porque as coisas escapam. E inclusive nós estamos assistindo aí uma medida provisória que foi transformada em lei, cheia de defeitos, e também pensando só em prorrogações. E eu já exemplifiquei o caso da Dutra, por isso que nós achamos que tem que relicitar tudo. Aqueles 5 anos, por exemplo, se tem uma licitação de 30 anos, nos 25 anos que não agiu conforme era preciso que fosse, e se a pessoa, se o consórcio atuar 5 anos relativamente bem, ele tem essa... Eu considero isso um escândalo. Inclusive, eu não sei se o Ministério Público não vai contestar essa cláusula, porque não é aceitável que alguém que faça um contrato, eu faço um contrato com você para prestar um serviço por 30 anos, 25 anos eu te massacro, não cumpro o contrato, não faço nada, pego os trilhos, vendo, desaparece patrimônio público, acontece tudo isso.
Mas se nos últimos 5 anos eu fui bonzinho, você vai esquecer? E vai renovar? Não é aceitável. Não é aceitável que o povo brasileiro seja lesado dessa maneira, né? Vamos adiante aqui. Então, em rodovia, nós queremos manter este problema e temos mais uns detalhezinhos operacionais que faz parte do nosso processo aí. Agora, eu quero entrar numa outra questão que é muito menos visível da nossa população e que talvez seja mais absurda do que as outras absurdas que nós já vimos até agora aqui na nossa conversa. A navegação brasileira. Então, a navegação brasileira, ela é feita por empresas brasileiras de navegação e tem 2 modalidades. Tem uma navegação que chama-se cabotagem. O que é cabotagem? É um transporte entre portos do mesmo país. Então, por exemplo, se eu sair de Paranaguá e for até Itacoatiá, lá no Amazonas, quase 3.000 quilômetros, dentro do mesmo território, do mesmo território brasileiro, isto é cabotagem. Se eu sair daqui e for até o Uruguai, aqui pertinho, chama-se longo curso. Então, a navegação de longo curso, ela é regida por acordos internacionais. Então, ou você entra num acordo, ou você está morto, né? Pois bem. Agora, o Brasil tem uma legislação específica para as suas empresas de navegação. Essa legislação amarra as empresas de navegação à construção naval. A construção naval, ultimamente, está sendo muito noticiada também, né? Nessas coisas que nós estamos vendo nesse Brasil aí, passando a limpo o Brasil, né? Então, há 50 anos, a navegação brasileira é escrava, é dependente da construção naval brasileira. Nós temos que romper isso. Sabe por que nós temos que romper? Porque essa nossa legislação, ela cria custos para você implantar uma empresa de navegação tão elevados e para operar, que torna-se antieconômica. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Vale do Rio Doce foi privatizada. Primeira coisa que a Vale do Rio Doce fez foi constituir uma empresa num paraíso fiscal, num outro país, certo? E transferir a propriedade da empresa de navegação. Tirou a propriedade. Então a frota da Vale do Rio Doce deixou de ser brasileira e passou a ser internacional. A Petrobras fez a mesma coisa, porque os custos são impraticáveis. Primeiro, você que é rico, você me contou que você tem um dinheirão danado aí. Se você quiser fazer uma empresa de navegação, se você tiver 5 bilhões à vista, na mão, para fazer, você vou fazer uma empresa de navegação, você não consegue. Você primeiro vai ter que encomendar um navio no estaleiro nacional, que custa pelo menos o dobro, que prazo de entrega também é aleatório, que tem tributações. Só para abrir essa empresa? Só para abrir, você vai levar não sei quantos anos, entende? Então você tem uma capitania hereditária moderna, que é a indústria da construção naval, que subjuga a navegação nacional. Daí você entra em questões de tributação, de pessoal. Eu sempre faço uma brincadeira, que você olha um navio brasileiro, você pensa que está num estádio de futebol de tanta gente que tem lá dentro, né? E eu comparo com, por exemplo, o maior navio de contêineres do mundo, navio que chama-se Emma Maersk. Esse navio transporta 15.000 contêineres. Sabe quantos tripulantes tem? Quantas pessoas operam esse navio? 13. Dá mais de 1.000 contêineres por tripulante. Então, isto é a modernidade que reduz custos logísticos. Quais soluções para essas questões todas que a gente está apresentando? Nós temos que mudar a legislação. Agora, mudar a legislação, a CNA montou um projeto, juntou os parceiros, exatamente, né? Para reformular a navegação de cabotagem no Brasil. E existe uma vontade? Não conseguimos andar 1 milímetro. Os interesses
Fala mais estão estabelecidos aí como muito mais fortes. Nós vamos ter que passar o Brasil a limpo, mudar esses vícios todos, acabar com as capitanias hereditárias que se instalaram, porque senão nós continuamos pagando muito caro para viver no Brasil. Pois é, porque ia ser tudo muito mais fácil, né, para o produtor, para a economia, para o país, e toda aquela reivindicação que as pessoas falam de um país mais igual, de um país mais solidário, etc. O nó está aqui, né? Bom, O impedimento de grande coisa está aqui. logo no começo nós vimos aquelas tabelinhas da soja e do milho. Nós vimos o preço lá na mão do chinês. Lá no final, né? Lá na mão do chinês. Muito bem. Nós assistimos, de um lado, um mercado espetacular, capacidade espetacular de produzir, competência para fazer tudo isso, e os produtores brasileiros endividados, com problema, tal e coisa, porque... evidentemente que o mercado internacional não vai dizer, não, eu vou pagar mais 10, 20 dólares para a soja, para o milho brasileiro, porque eles estão sofrendo com os cartéis que atuam dentro do país. Não vão, entendeu? Nós temos que resolver isso aqui dentro. Isso chama-se, no meu campo, que é a economia, em competitividade sistêmica. Se nós reduzirmos esses custos, a capacidade do Brasil produzir para vender mais se multiplica. Eu tenho uma conta que, em função daquela tabelinha que nós vimos, de quanto custa mandar para Santos, quanto custaria lá para cima e tal, nós fizemos uma avaliação há uns 8 anos atrás, mais ou menos, e eu tenho replicado todos os anos essa avaliação. Nós, só em soja e milho, nós estamos perdendo a oportunidade de, cada ano, produzir mais 5 milhões de toneladas. 5, 4, 6, 3, por aí. 5. Isto chama de abortamento de produção. Pois é. É uma produção que não acontece porque não tem como chegar economicamente ao mercado. Você ter uma ideia, uma saca de milho em Sinop, lá no Mato Grosso, lá em cima, né, custa 1/3 do que custa em Cascavel. Será que o cara lá é bobo, não sabe vender? Não. É que para ele chegar em Cascavel, ele tem que gastar os outros 2/3. Então, a falta de logística está matando setores da economia que poderiam ser mais prósperos. E quando o agronegócio cresce tudo. Eu tenho um exemplo. O Brasil está se sustentando pelo agronegócio, né? O agronegócio é a única coisa que carrega. Eu tenho uma primeira questão, até para situar o que você me falou. Muita gente me diz, mas foi mandar um grãozinho para fora, nós precisamos industrializar. Eu quero pedir às pessoas que antes de falar, estudem a profundidade do que vão dizer. Com um grãozinho de soja eu posso fazer o quê? Por exemplo, posso fazer tofu. Vocês acham que eu vou fazer tofu no Brasil para vender na China e no Japão? É óbvio que não. O que eles querem comprar é grão de soja. Ou eu vendo grão de soja, ou não vendo. Você não tem o direito de chegar no restaurante e dizer, hoje eu quero peixe, não quero carne, ou vice-versa. Então é a opção do mercado. O mercado quer isso. Mas será que isso é uma coisa tão ruim para o Brasil? Eu vou te dar um exemplo. Um grãozinho amarelo de soja ou de milho, que é olhado com desprezo, né, por muita gente, ele tem 90% de conteúdo nacional. Se eu exportar 100 dólares de milho, que é o mais barato, tá? 90 dólares foram feitos aqui dentro. Deu emprego e riqueza aqui dentro. Se eu vender 100 dólares de automóvel, segundo os estudos do Sindipeças em 2013, 2014, eu só fiz 25 aqui dentro. Quer dizer, então, o que vale é o conteúdo nacional. E a partir dessa observação, eu vou te contar uma pequena historinha. Me perdoa que às vezes eu me estendo demais, eu me empolgo. É um prazer ouvir o senhor. Eu sou vibrante com essa questão. Eu estava no Banco do Brasil em 91 e fui conhecer Sinop,
Foi colonizado pelo Enio Pipino, aqui de Maringá. E cheguei em Sinop, eram 3 ruínas asfaltadas, um poeirão horrível. Terra do Rogério. E o Enio com aquele entusiasmo, aqui vai ser, tudo isso. Evidentemente a gente sentia a migração correndo para lá, não é? Terras novas, tecnologias dominando já as terras do Cerrado, que é um processo complexo que o Brasil domina, né? Pois bem, isso foi em 91. Eu fui várias vezes para lá. 20 anos depois eu fui à inauguração de uma unidade da Embrapa Florestal. E eu parei, olhei e fiz uma comparação daquele dia que eu estava lá e do primeiro dia que eu fui. Aquele primeiro dia era o poeirão, 3 ruínas asfaltadas. 20 anos depois, 15 mil universitários. Quem fabricou isso? Foi o agronegócio. Porque tem mercado, porque nós temos condições de produzir e porque nós sabemos. Tem expertise, né? Vocês imaginem se nós não tivéssemos todos esses obstáculos. Aonde é que nós poderíamos estar? Pois é, e o senhor está falando, nós somos há 50 anos importava, agora exporta. Somos o segundo. Vamos ser o primeiro. Vamos ser o primeiro. A população mundial só vai crescer. O Brasil é o celeiro do mundo. O que falta é o dever de casa, o básico para que o produtor possa escoar, né? Que ele possa produzir e fazer o dinheiro. E é engraçado, vamos dizer curioso, engraçado, o fato é que a maioria dos produtores estão sempre renegociando dívida com o banco, né? Exatamente. Com todo esse cenário positivo, a favor. Exato. E essa amarração que acaba prejudicando todo o sistema. Olha, nessa passagem rápida que nós temos aqui, que o IDL abriu essa porta para nós conversarmos, né? Deu para ver que os problemas estão aqui dentro, que é uma incompetência muito grande, interesses que têm que ser derrubados, não é? Porque nós não podemos ser escravos de um processo desse. O mundo inteiro desesperado para arranjar mercado para os seus produtos. Nós temos um mercado cativo. Pois é só fazer, cativo. Né? É só plantar. Nós sabemos fazer. Ora, o que tem que acontecer é tirar os que estão atrapalhando, não é? Os concorrentes estão com as terras já, vamos dizer, esgotadas. Exatamente. Então o nosso, a gente tem terra, tem expertise, tem como fazer, sabe fazer. Exato. Só falta o caminho para... Uma coisa, um dado, para quem está em casa, na questão da ferrovia, a gente teve ferrovia inglesa e ferrovia francesa, se não me falha a memória. Tem bitola que não... Tem bitolas diferenciadas, E aí não consegue passar. Isso aí, viu? Mas isso até, no caso nosso, para exportação, isso não influi muito, porque as rotas, para o mercado interno é que tem uma interferência muito grande. Né? Mas com o direito de passagem, eu resolvo pelo menos uns 70%, 80% desse problema em nível de país. Que é uma questão também, a gente já repetiu essa palavra, mas é uma questão lógica, que precisa passar e, né, é como na estrada. Do Paraná, o senhor tem alguma coisa, que a gente está no Paraná, tem alguma coisa da nossa estrutura que a gente poderia, que precisa ou que poderia melhorar para que o nosso estado fosse mais pujante aí nesse Olha, sentido? Na minha vida profissional eu tive a chance de viver as várias fases do Paraná, não é? Vivi a fase quando o governador do estado era um Ney Braga, que era uma figura invejável, o Brasil inteiro gostaria de ter, certo? E um sujeito despreendido, e um político que a sua vida não tem um escândalo, roubou um dinheirinho aqui, nada, entendeu? Impecável. Pois bem, eu vivi desde essa fase, fez uma revolução no Paraná, tratando sérios problemas. Depois eu fui presidente do Banco de Desenvolvimento do Paraná na década de 70. Fui sucessor do Carlos Schmitter lá. Governo do Emílio Gomes, que me nomeou lá. Naquele período, nós estávamos fazendo
novas revoluções. Desde o Ney Braga, um pouco melhorzinho, um pouco piorzinho, mas o Paraná tinha um ritmo, era um estadinho inexpressível, passou a ser uma potência econômica, certo? Bom, depois nós tivemos grandes problemas na economia paranaense. Nós tivemos que fazer também algumas soluções, como as nossas concessões rodoviárias. Agora está na hora, não é briga, é simplesmente a nova realidade brasileira é essa. Vamos nos adaptar ao caminho da nova realidade brasileira. Nós temos o primeiro problema que eu apontaria é a questão do acesso ao Porto de Paranaguá. Existem várias soluções estudadas, várias discussões. Eu pessoalmente acho que nós precisamos mais uma rodovia ligando Planalto ao Porto de Paranaguá, e também precisamos uma ampliação das vias que atingem os portos de Santa Catarina, porque é uma Interlândia só. Uma Interlândia só. Para a economia do Paraná, tanto os portos de Navegantes, Itajaí, principalmente Itapuá e São Francisco, são tão importantes quanto Paranaguá e Antonina. Então, nós precisamos ter rodovias. Por quê? Porque as nossas distâncias da lavoura, das nossas fábricas, no interior, até a área portuária, são 400 quilômetros. 400 quilômetros é distância rodoviária. Então, nós precisamos ter pedágio mais barato e precisamos ter um volume de disponibilidade, de capacidade de vias maior do que nós temos hoje. Evidentemente que nós também temos que fazer isso no setor ferroviário. Mas o que é fundamental a se fazer hoje, que não vai nenhum centavo do governo, tá? É um mutirão para acabar com essa brincadeira de travar Paranaguá, que é inaceitável. Olha, desde 2012, são 5 anos, quanto custou ao povo paranaense essa ineficiência, não é, representada pela falta de investimentos em Paranaguá. É só a gente lembrar daquele exemplo lá de Sorriso, com chegar no Porto, no nosso estado, que é um dos... Né? Então... E hoje, que nós temos um porto muito bem administrado, não é? Então, se nós tivéssemos a liberdade, nós daríamos mais um salto. E a economia, ela tem um fenômeno muito interessante, é o multiplicativo quando você aglomera economias. Eu tenho um em economia, eu tenho um. Quando eu tenho um mais um, eu começo a ter mais do que dois. Então, é importantíssimo eu estimular esses elementos, como é o caso da infraestrutura, porque elas multiplicam oportunidades. Desdobrem tudo, né? Eu falei em abortamento de produção. Você imaginou se em vez de 126 dólares, que é aquele valor de Sorriso até Santos ou Paranaguá, eu tivesse 60 dólares, o Brasil poderia aumentar 10 milhões de toneladas de grãos por ano. Sabe o que significa isso em termos de renda para a nossa população? Pois é. Porque esse dinheiro entra aqui, se o sujeito vendeu, ele vai comprar semente, vai comprar fertilizantes, combustível. Vai para o mercado. Mas ele vai no mercado comprar, ele vai ao cinema, ele vai para a praia. Vai comprar sua roupa, seu carro, sua máquina né, agrícola. Né? Então, gira tudo. Vai comprar uma garrafa de Steinheger, que é uma coisa muito importante. Seu vinhozinho, quem sabe. Então, isso dinamiza toda a economia interna. Eu acho que o Paraná está perdendo muito com esse atraso. Eu faço um apelo, inclusive, dessa mobilização, não é? Para que nós façamos um mutirão, com todas as nossas autoridades. Chegar no governo federal, olha, nós não queremos cargo, não queremos propinas, pichulé, nós queremos licitar o Porto de Paranaguá, os terminais de Paranaguá. Depois tudo isso vem junto, né? Depois abre a economia. E olha, eu queria agradecer, Dimas, a você e ao Instituto por essa oportunidade. Eu estou à disposição. Estou só com 80 anos, não é?
e estou trabalhando Forte. dia e noite e eu vou fazer a virada. Não sozinho, mas eu vou fazer com todas as pessoas de boa vontade. E eu tenho certeza que o Instituto tem gente com essa mesma vontade. Com esse desejo, Por isso né? que eu aceitei vir aqui dar esse abraço a todos nessa oportunidade. Muito obrigado. Doutor Faia, a gente te agradece, viu? Dá um abraço no senhor, que o senhor é um exemplo para todos Obrigado. nós aí. E a gente agradece mesmo a sua iluminação, né? Seu conhecimento. Esperamos que as mensagens, que o conhecimento que o Dr. Faia trouxe possa reverberar na população, que a população fique mais consciente, possa cobrar as coisas, bem como junto às autoridades, a quem, né, a gente deve também essa informação, para que a gente possa ter um país melhor cada vez mais. Tá bem? Você de casa, mais uma vez, obrigado e até a próxima com mais um Iluminado como o Dr. Faia. Até a próxima. Tchau, tchau.